Gente, vamos organizando aqui, a gente já vai começar. Boa noite a todo mundo. Ei, quanta gente. Ih. Quanta gente, que legal. Poxa, legal, pessoal. Muito obrigada, muito boa noite. Eu queria agradecer a todos vocês, enfim, por se juntarem aí a mim nesse bate-papo sobre bolsa de estudos, sobre scholarship, e tô aqui para tirar as dúvidas de vocês. Meu nome é Daniela Faber, eu sou a gerente geral do Australian Center. Podem me chamar de Dani, todo mundo me conhece como Dani Faber, então prazer, eu sou a Dani. Só quero, antes da gente começar, me apresentar, falar para vocês um pouquinho. Eu já trabalho com educação internacional há mais de 15 anos e sou aí expert em Austrália e Nova Zelândia, porque eu só trabalho com esses dois países durante todo esse tempo. Então, sou muito feliz de ter morado na Austrália, sou muito feliz de poder viajar para a Austrália todos os anos, ou para Nova Zelândia. Estou muito triste de não poder viajar para a Austrália por algum tempo já, né? Acho que todo mundo que está aí, mas é isso aí. Então eu tô aqui hoje para poder passar aí um pouquinho do que eu sei para vocês. Já ajudei bastante gente a conseguir bolsa de estudos na Austrália e na Nova Zelândia, então me orgulho muito do que eu faço. Acho que a gente faz um trabalho incrível no escritório, de poder realizar sonho e de poder ajudar as pessoas a realizar seus sonhos também, tá? As bolsas de estudos estão aí, estão todas disponíveis, e por que não aplicar para as bolsas de estudos e poder estudar em uma das melhores universidades do mundo, em várias instituições do mundo com uma bolsa de estudos, né? Então vamos lá. Queria agradecer a presença, tem vários nomes que eu tô vendo aí que eu conheço. Beijo para todo mundo que veio aí prestigiar a gente. Aos poucos, durante aí o semestre, a gente vai fazer outros bate-papos como esse, e vamos convidar aí parceiros nossos para estar aqui com a gente e poder passar mais scholarships, mais detalhes de bolsa para vocês. Vamos lá. Durante esses dias, a gente fez uns posts aqui no Instagram e pediu para que as pessoas que tivessem algumas dúvidas mandassem pra gente. E hoje eu ia estar aqui para responder. Então, a ideia do nosso bate-papo hoje é que vocês mandem pra gente as dúvidas de vocês, coloquem aqui as dúvidas de vocês, por favor, e durante o bate-papo a gente vai conversar sobre isso e eu vou responder, ok? Enquanto isso, eu fiz aqui meu dever de casa e vou bater aqui as dúvidas que vocês mandaram aí durante esses 2 ou 3 dias que a gente fez os posts, tá? Então vamos lá. Dúvida número 1. Como funcionam as bolsas de estudos para Oceania, gente? Então, quem está super interessado aí em bolsa de estudos, é super importante. A gente aqui está falando sobre bolsas de estudos de universidade. Então, as bolsas de estudos, elas são oferecidas para cursos de bacharel, master, que são as pós-graduações, mestrado e doutorado, tá? As universidades, elas oferecem várias bolsas. Existem algumas bolsas que elas são oferecidas, elas são dedicadas aos alunos internacionais. As bolsas, elas são divididas em algumas categorias. Então, existem 2 tipos de categoria que eu vou dividir aqui, que eu vou mencionar agora. A maioria das bolsas, elas são categorizadas por mérito,
tá? Isso significa que, de acordo com o desempenho acadêmico do aluno, em seu último grau de formação, a universidade vai avaliar o desempenho daquele aluno e vai dar ou não a bolsa de estudos para o estudante, tá? Ou a bolsa de estudo ela pode ser também categorizada por sendo regional, de acordo com a localização ou do estudante ou da universidade. Então, por exemplo, se o estudante ele está localizado na América Latina, muitas universidades dão desconto para aquele aluno só porque ele está na América Latina. Outras universidades, porém, estão localizadas em algumas regiões da Austrália que são consideradas cidades de interior. E por esse motivo, o governo da Austrália hoje tem um programa que chama Destination Australia. É um programa de bolsas de estudos do próprio governo, onde ele separa um valor, um fundo financeiro, para que essas instituições de ensino possam investir em bolsas de estudos para alunos internacionais estudarem nesses campi que são localizados nessas cidades que não são tão procuradas por estudantes internacionais. Não são cidades como Sydney, Melbourne, Brisbane e outras cidades, tá? Então é muito bacana vocês terem essa dica. Às vezes é muito mais fácil vocês conseguirem uma bolsa num camping um pouco mais afastado do que uma cidade como Sydney, por exemplo, ok? Outra pergunta que também fizeram aí durante esses dias: toda bolsa 100%? Não, nem todas as bolsas de estudos são 100% gratuitas, são 100%. Existem bolsas parciais, tá? Algumas bolsas são oferecidas pelas universidades como descontos no valor da tuition. Tuition é a mensalidade, ok? Às vezes as universidades conseguem um desconto de $10.000 por ano, ou $5.000 por ano, ou até 10%, 20%, 30%. Essas bolsas, que são consideradas parciais, elas são muito mais comuns para cursos que a gente chama de coursework, ou cursos de bacharelados, cursos de pós-graduação. E a gente tem também muitas universidades que oferecem as bolsas integrais. As bolsas integrais, na sua grande maioria, elas são destinadas aos alunos de pesquisa, que são os alunos de mestrado em doutorado, tá? As notas do Enem, elas não são aceitas nas universidades fora do Brasil, ok, Jean? Elas só são aceitas no Brasil. As notas do Enem, elas foram aceitas durante um programa de bolsas do CNPq e da CAPES. E elas podem, eu não sei se os programas do CNPq e da CAPES ainda estão, se eles ainda estão abertos e se eles estão fazendo a avaliação e o filtro dos alunos brasileiros pelas notas do Enem, ok? Isso é uma coisa que a gente pode verificar para você se você tiver interesse. A gente até, tô falando um pouquinho sobre isso, a gente deixou aqui no comentário, aqui embaixo, Australian Centre Perth, eu até dei fixei um comentário aqui, tem um formulário de bolsa de estudos, tá? Quem tiver interesse, quem quiser preencher esse formulário, preenche esse formulário, o nosso time vai analisar as informações que vocês colocarem aqui e a gente vai entrar em contato com vocês caso vocês tenham interesse aí em prosseguir a buscar uma bolsa de estudos, a tentar aí a concorrer a uma bolsa de estudos na Austrália ou na Nova Zelândia. Ou se vocês quiserem entrar em contato com a gente para fazer uma busca de um outro programa, um inglês, ou entender, ou simplesmente bater um papo com a gente, um café online, também serve, ok? Vamos lá. Em muitas, as bolsas são automáticas? Simplesmente automáticas, ou eu preciso aplicar para a bolsa separado da aplicação da universidade? Então vamos lá, gente. Muitas bolsas de estudo são sim automáticas, tá? A partir do momento que a gente aplica para o curso, a bolsa automaticamente a aplicação vale também para a bolsa de estudos. Porém, algumas bolsas de estudos elas têm prazo, e como elas têm prazo de aplicação, elas devem ser aplicadas
depois que o aceite do aluno na universidade aconteceu. Cursos de doutorado, cursos de mestrado, principalmente, onde as bolsas de estudo seguem regras específicas e seguem também um cronograma de data específica, ele deve sim seguir, fazer uma aplicação separada. E essas são as bolsas que oferecem valores maiores e oferecem também, são mais competitivas, tá bom? Então essas bolsas é importante que a gente tenha aí uma certa antecedência bacana para as aplicações. Existem bolsas para áreas específicas? Sim, existem bolsas para áreas específicas, principalmente quando a gente fala de bolsas para doutorado. Muitas universidades alocam dinheiros, fundos financeiros para certas áreas, tá? Então, na Austrália tem um órgão do governo federal, vamos chamar assim, que ele avalia as áreas de pesquisa das universidades da Austrália. Na Nova Zelândia acontece também muito parecido. Quanto maior é a nota que as universidades recebem pelo nível de pesquisa, maior é o dinheiro que aquela área específica da universidade ganha. Quando aquela área performa muito bem e ganha um dinheiro muito grande, aquele dinheiro é investido dentro da universidade, dentro da área de pesquisa. Então esse dinheiro é convertido em tuition para alunos virem fazer parte da pesquisa. Então sim, existem muitas bolsas de estudos onde os próprios supervisores das áreas, eles têm como bancar. Às vezes tem alguma bolsa de estudos e o supervisor e o estudante, por exemplo, ele não conseguiu aquela bolsa de estudos porque não tinha o IELTS ou não tinha o TOEFL e não conseguia aplicar na hora, mas o supervisor queria muito que aquele aluno fosse, então ele fala, eu tenho um fundo financeiro, eu vou te dar uma bolsa de estudos do meu fundo financeiro para que você venha estudar aqui comigo. É muito comum que isso aconteça também, tá bom? Existe um período certo para aplicar bolsa? Para algumas bolsas, sim. Todo curso tem os requisitos mínimos de entrada. Mesma coisa acontece com as bolsas de estudos. Cada bolsa de estudos tem a sua elegibilidade e tem os seus pré-requisitos certos de entrada. Então é muito importante ler passo a passo de como funciona a aplicação das bolsas de estudos após o recebimento do aceite da universidade, ok? Tá? A bolsa ela é sempre atrelada à aprovação do aluno da universidade. Então é sempre importante fazer quando a gente tem um projeto de estudar no exterior e ter uma bolsa, e a bolsa de estudos é importante para que esse projeto se concretize, gente. Vamos fazer o projeto com antecedência, não deixa para a última hora, tá? Vamos fazer com antecedência para que a gente tenha isso tudo aí, para que a gente tenha um sucesso muito grande aí no projeto, tá bom? Vamos lá. E se eu não tenho todos os requisitos do curso? Eu posso aplicar para a bolsa? Mesmo assim, se eu tiver uma carta de oferta condicional, aplicar para a bolsa pode, mas muito provavelmente você não vai ser aceito, tá? Se você não conseguir o aceite no curso, você provavelmente não vai conseguir aí o aceite na bolsa de estudos, ok? Ô Rosa, obrigada aí pelo incentivo. Fico feliz que vocês estão curtindo aí o nosso bate-papo. Outra pergunta aí também que a gente teve durante a semana. Como realizar o processo de bolsa, o mestrado, por exemplo? A gente também comentou, gente, eu vou falar aí um pouquinho para vocês que eu vou dar 5 dicas aí para vocês que eu acho que é super importante quando vocês quiserem aplicar para o curso e quando vocês estiverem aí, vamos buscar uma bolsa. O mais importante de tudo é tenha um plano de estudos, saiba o que vocês querem estudar, saiba o projeto de estudos que vocês querem fazer. É muito importante ter isso muito bem desenhado, muito bem estruturado, porque vocês precisam
ser aceitos por uma instituição de ensino. Então vocês precisam se vender para uma instituição de ensino, principalmente quem está buscando um mestrado ou um doutorado, que vai fazer quer entrar num projeto de pesquisa, então vai ter que fazer um contato com o orientador, tá? Então tenha um plano de estudos muito bem estruturado, pesquisa, busca informação, saiba, entenda como fazer parte daquele projeto, como que as suas habilidades pessoais e acadêmicas vão trazer benefício para aquela instituição de ensino e para aquele projeto específico. Porque se você não trouxer nenhum benefício para aquela instituição ou para o projeto, por que é que aquela instituição vai te receber e vai te dar uma bolsa de estudos? Então pensa bem nisso, tá? Tenha um bom histórico acadêmico, seja um aluno muito bom. Lembre-se que não é só você que está aplicando para aquela bolsa. Várias outras pessoas, vários alunos estão aplicando para a mesma bolsa de estudos. Existe aí uma competição. Então, você tem que ser melhor do que os outros, tá? Então, seja muito bom. Tenha um bom histórico acadêmico, ok? Inglês. Inglês. O inglês tem que ser bom. Então, assim, é necessário um teste de proficiência da língua inglesa? É necessário um teste de proficiência da língua inglesa. Os testes aceitos são IELTS, TOEFL, o Pearson, que são os testes mais conhecidos hoje que a gente tem. As notas não são baixas, o nível intermediário de inglês hoje, ele não é suficiente, tá? Muitas universidades, elas também dão bolsas de estudos para estudantes brasileiros poderem estudar inglês antes de fazer o curso universitário. Isso é muito bacana. Então, tem algumas universidades que quando vocês forem aplicar para a universidade e não tiver inglês necessário, a universidade vai te dar um desconto para estudar inglês, e tem algumas universidades que dão até 25 semanas de curso de inglês gratuito. Então, vamos ficar atento a essas scholarships. A gente pode ajudar vocês com tudo isso. Então, tem muita opção no mercado, tem muita coisa bacana, mas inglês. A proficiência na língua é muito importante, tá bom? E uma coisa que também é bem importante tenha aí um parceiro que vai ajudar vocês. E quando eu falo de parceiro, eu vou me apresentar, Australian Center. A Australian Center já está aí no mercado há muitos anos e nós não cobramos taxa nenhuma para ajudar os nossos estudantes a realizar o sonho deles de bolsas de estudos nas universidades, nem da Austrália e da Nova Zelândia. Conte conosco, tá? Então, quem tiver afim hoje, vamos dar o primeiro passo, preencha esse formulário. Se vocês tiverem o perfil, se vocês já souberem aí o plano de estudos, se vocês já tiverem um plano de estudos, a gente pode dar o primeiro passo com vocês. Se vocês não tiverem inglês, mas se vocês estiverem afim realmente, Dani, coloca nesse formulário, a Dani colocou lá que tem universidade que está dando desconto no curso de inglês e também desconto no curso de master, eu quero fazer, vamos montar um plano de estudos, eu quero conversar com o representante da universidade, vamos bater um papo. A gente pode fazer tudo isso. É simples, é fácil, é muito mais tranquilo do que vocês imaginam, tá? Então, assim, vamos tentar dar o primeiro passo hoje. Segue essas nossas dicas que a gente vai conseguir realizar o sonho de vocês juntos, ok? Prometo. Vocês que estão aí, tá tudo bem? Vocês não têm nenhuma pergunta para me passar? Eu só tô respondendo as dúvidas do pessoal que me mandou durante a semana. Olha aqui. Poxa, a Isabel. Ontem eu recebi o meu primeiro aceite na Western Sydney University. Minha gratidão ao Australian Center aqui de São Paulo. Poxa, obrigada, parabéns, muito bom.
agora a gente tem que tomar um café online então, né? Que bom! Tenho certeza que você vai trilhar um caminho aí incrível. Eu morei em Sydney, depois a gente pode conversar um pouquinho mais sobre isso. Tem uma coisa aqui que pode ser boa para você. Tem uma outra pergunta que a gente recebeu essa semana. Durante o estudo, mesmo com bolsas de estudo, ok? É possível trabalhar? Porque eu preciso aliviar um pouco essa conversão do dólar. Então, gente, sim. Mesmo quando vocês têm uma bolsa de estudos, você pode sim trabalhar em paralelo aos estudos na Austrália. Isso é muito bacana, porque mesmo com a bolsa de estudos, você vai estar na Austrália com o visto de estudante. E o visto de estudante é que vai te dar a permissão de trabalho, tá? Vamos lá, Samuel, tem algum tipo de bolsa para área de pesquisa ou estágio para faculdade? A bolsa, Samuel, é para a universidade e em paralelo você pode fazer a pesquisa ou o estágio. Vai depender muito do seu curso, o que você quer realmente fazer. Se você só quiser fazer uma sanduíche, é isso que você está buscando? Ou você está querendo fazer, por exemplo, uma... Me dá uma esclarecida um pouco mais aí para tentar te ajudar, tá bom? Agora, se você quer fazer só um período curto, tipo 2, 3 meses, só para você ir para a Austrália, fazer um estágio, um curso de verão, um summer, alguma coisa assim e voltar, não tem bolsas de estudos para isso, tá? Agora, se você quiser fazer, por exemplo, um semestre da sua faculdade fora, você pode trancar sua faculdade no Brasil, você faz um semestre fora do Brasil, tipo 4 matérias ou 3 matérias fora do Brasil. Em paralelo a isso, você pode fazer o estágio e trabalhar também 20 horas semanais, porque o estágio ele não é contado como trabalho remunerado, tá? Sim, existem algumas bolsas de estudos parciais, não é integral. Existe sim, a gente tem esse programa que eu tô te falando chama Study Abroad. É um programa muito bacana. A gente inclusive tem alguns ex-bolsistas desse programa trabalhando conosco no Australian Center, que a gente pode, se você quiser bater um papo depois com algumas delas, a gente pode fazer essa conexão aí de vocês para elas te falarem um pouquinho, tá bom? Uma outra pergunta aqui que a gente recebeu, uma bolsa com um desconto. Como que eu consigo uma bolsa com um bom desconto sem que eu precise ser um gênio e ter notas muito altas? Poxa, é fácil. Tem algumas bolsas aí de estudos que são disponíveis só por você ser aluno da América Latina. Algumas universidades que te dão aí $10.000 de desconto na tuition ou $5.000 de desconto na tuition. Tem inclusive umas universidades que, se você tiver um GPA é Grade Point Average, que significa o quê? Média escolar. Se você tiver uma média escolar do seu último nível acadêmico de 7 ou 7,5 ou 8, de 0 a 10, de 1 a 10, você já consegue um bom desconto em alguma das universidades da Austrália, tá? Então, só pra gente fazer essa análise, basta que você dê uma olhada no seu histórico escolar ou mande pra gente, ok? O nível de inglês. Aí eu tenho uma pessoa aqui que eu não sei se está aqui, mas ela mandou uma pergunta pra gente que falava um pouquinho sobre PhD em medicina chinesa. Vamos lá, se você está aqui, levante a mão. Bom, vamos lá. A gente recebeu uma pergunta esses dias de uma pessoa que perguntou sobre PhD em medicina chinesa e qual era o nível de inglês necessário que a universidade exigia, tá? Para fazer um PhD, todas as universidades pedem um nível de inglês muito bom, ok? E para fazer em medicina chinesa não é diferente. Então, o nível necessário é um IELTS 6,5 com no mínimo 6,0 em todas as bandas. E tem algumas universidades da Austrália, sim, que tem o curso, tem alguns centros de pesquisa muito bacana. Inclusive, eu anotei aqui algumas informações disso. Tem uma em Melbourne,
dentro dessa área que é bem legal, que é a MIT, ok? As minhas perguntas acabaram. As perguntas que eu tinha, que eu recebi aí durante essa semana, que o pessoal me mandou, já terminaram, tá? Mas eu queria saber se mais algum de vocês tem aí alguma informação, tem alguma dúvida, porque se vocês não tiverem dúvida, antes da gente terminar, eu quero fazer uma surpresa. Como eu mencionei para vocês, a gente tem umas ex-intercambistas de bolsa de estudos que trabalham com a gente no Australian Center. E vamos lá, e depois eu quero colocá-la aqui só para ela contar pra gente como foi a preparação dela para conseguir uma bolsa. Ela conseguiu uma bolsa do CNPq na época, mas vamos lá. É muito difícil para estrangeiro conseguir estágio lá? Não, não é difícil. Muito pelo contrário, né? A gente consegue ajudar vocês com isso, tá? A gente tem bastante contato dentro das universidades e também existem empresas que trabalham com isso. Tem algumas empresas na Austrália que oferecem estágio e aí existem alguns programas pagos. Se você preferir um estágio um pouco mais específico, em alguma área mais específica que a universidade não está conseguindo te organizar para você, a gente pode ver em alguma dessas empresas com programas pagos, tá bom? Vamos lá, Bia, você tá por aí? Eu vou te adicionar, Bia. Vamos lá. É bem surpresa, ela não tá esperando isso. Mas é bem rapidinho. Olá! Boa noite! Boa noite, Dani. Boa noite, pessoal. Tudo bem? É super rápido, eu prometo. Tá bom. Rapidinho, assim, pra contar pra gente como você não tá preparada, como eu te peguei aí super de última hora. Eu estou até escutando aí o seu cachorro, ele deve estar perguntando assim, o que está acontecendo com a Bia? Quer participar da live também? Não tem problema, aqui pode tudo. Eu só quero que você conte assim, Bia, como uma ex-intercambista, você foi para a Austrália, você fez uma universidade. Eu só quero que você conte pra gente rapidamente da sua preparação, sabe? Quando você decidiu que você queria ir para a Austrália com bolsa de estudos, como que você decidiu se preparar, assim? Porque é disso que a gente está falando, né? Preparação para bolsa de estudos. Então, eu queria que você rapidamente falasse pra gente disso. Beleza, então, gente. Oi, gente, boa noite. Então, contando um pouco aqui sobre a minha experiência com a Australian Center, que foi a empresa que eu fui em 2015, ó, faz tempo, passa voando, né? Mas já fazem aí 6 anos que eu fui. Na época, eu comecei a procurar muito sobre vários países e eu decidi a Austrália. Eu lembro, quanto mais eu procurava, mais eu gostava da Austrália. E aí eu falei, bom, decidi o país. E agora a cidade? Como é que eu faço? Pesquisei mais um pouco, contei com a ajuda da Australian Center e decidi, Melbourne. Depois que eu tinha essas 2 decisões, aí faltava o inglês. Né? Então, eu estudei bastante, fiz a minha prova do IELTS e do TOEFL. Sim, eu fiz as 2, gente, na época. Eu me saí melhor no IELTS, porque eu achei que combinou mais com o meu estilo de fazer prova. São provas diferentes, então é uma dica que eu dou para todo mundo que ainda não fez uma prova de proficiência. É legal vocês verem qual é o estilo de vocês. Vocês preferem fazer uma prova do IELTS? Vocês preferem fazer um TOEFL? Tem o Pearson também. Algumas universidades aceitam o Cambridge. Então, essa é uma dica legal que eu dou para vocês. Né? Só que aí eu fiz a prova, deu tudo certo. Depois que eu tive a nota, aí eu contei com a ajuda da AC. Eu lembro que na época foi até o
Fernando Comar, que hoje em dia é até meu colega de trabalho, mas na época foi ele o consultor que me auxiliou a fazer todo o processo. Desde a aplicação, eu fui para a RMIT, né, que é uma universidade que a Dani até citou no meio da live. É uma universidade que fica na cidade de Melbourne, né, bastante conceituada. Quem tiver dúvidas sobre Melbourne, sobre a RMIT, pode falar comigo. E aí o Fernando me ajudou em todo o processo. Primeiro na aplicação para a universidade, que eu tive que reunir alguns documentos. Depois, quando eu fui aceita, aí foi até a Isabel, se eu não me engano, aqui na live, que falou, recebi a minha carta de oferta, essa empolgação que a gente tem, só que aí depois ainda tem um caminho para se trilhar, tem o visto e tudo mais. E em todas as partes do processo foi a AC que me ajudou. E aí, bom, eu fui cliente. Hoje em dia eu trabalho, né, na AC, eu sou consultora aqui Eu moro aqui no Rio, trabalho na unidade do Rio, mas a gente atende vários outros lugares. Ô, Bia, obrigada. Só rapidinho, Jean, queria saber quanto tempo demorou sua preparação. Você lembra? Olha, faz tempo, hein, Jean? É um exercício de memória isso também, porque fazem 6 anos. Mas eu lembro que para o inglês eu demorei aí bem uns 4 meses para me preparar. Estudei bastante, porque é meu, né? Eu sou muito estudiosa, então antes de fazer uma prova eu gosto de me preparar. E isso é uma dica que eu sempre dou, não é só saber inglês, ter o inglês avançado. Essas provas, tanto IELTS quanto TOEFL quanto Cambridge, tem toda uma metodologia. Então você precisa de uma preparação específica para elas. Então essa é uma dica legal, mesmo que, ok, tem inglês avançado, tudo bem. Mas estude a metodologia da prova, estude o tempo da prova, que também é muito importante, né? Você tá super alinhado com o tempo da prova para no final dar tudo certo. E aí, dar tudo certo é conseguir uma nota boa. Às vezes a gente acha que é uma nota super alta, mas também não é assim. É uma nota alta, porém não é uma nota impossível. Estudando, todo mundo consegue. Ai, Bia, obrigada. Desculpa te colocar aqui. Inesperado. Isso para você dar teu depoimento, porque eu sei o tanto que isso mudou sua vida, eu sei o impacto que isso fez na sua vida. Sim. Eu sei o impacto que isso vai fazer na vida de outras várias pessoas, né? Independente sendo a bolsa de estudos ou não. Bia, obrigada, viu? Nada, Dani. Obrigada a você. Tchau, gente. Quero ver todo mundo então aplicando para as bolsas. Com antecedência para você se preparar, tá bom? É isso aí, tá bom. Um beijo. Beijo, Dani. Tchau, tchau. Pessoal, é isso. Eu acho que vocês... se vocês quiserem realmente entender como funciona a preparação para aplicar para uma bolsa de estudos, o primeiro passo é aplicar para um curso, entender o processo de aplicação para um curso, seguir aí um caminho de organização de documento, de contato com o orientador ou com as pessoas, com alguém da universidade ou das escolas. Existem outras bolsas de estudos que não são em universidades, várias escolas que oferecem cursos técnicos também oferecem bolsas de estudos, mas aí são bolsas com descontos, tem cursos que tem um preço super acessível, 2, 3 mil dólares por semestre, então que a gente vai voltar e vai falar sobre isso num outro momento, tá bom? Mas hoje a gente queria falar para vocês sobre hoje o tema era esse, scholarship nas universidades da Austrália, tentar passar aí um pouco o caminho das pedras para vocês, como fazer, os passos a seguir e tirar as dúvidas de vocês. Espero que a gente tenha conseguido. Muito obrigada pelas dúvidas que vocês enviaram aí essa semana, esses dias. Espero que a gente tenha aí esclarecido as dúvidas de todos vocês. E de verdade, eu queria agradecer a presença de todos vocês que estão aqui hoje, por ter nos deixado entrar na casa de cada um, tá?
esse nosso bate-papo vai ficar disponível. Estamos gravando tudo. Então, se tiver aí algum amigo, se tiver aí alguém que vocês saibam que está buscando uma bolsa e não pôde participar por conta do horário, não se preocupa, vai estar tudo gravado. E não deixe de clicar aí nesse nosso link, preencha o formulário para poder ser contatado, receber o nosso consultor e bater um papo com a gente para entender um pouco melhor e ter uma consultoria um pouco mais individualizada sobre isso, tá? E quem quiser conversar com a Bia, também preencha esse formulário, tá bom? Gente, muito boa noite e a gente vai se ver aí num próximo momento, tá bom? Um grande abraço para todos vocês. Boa noite. Tchau!